Salve, companheiros, cooperadas, salve, camaradas do canal Poeta Socialista, né? Eu tô aqui fazendo mais um vídeo nesse frio, né? Lembrando que esse aqui é um canal mais sobre história, mais sobre a teoria, né, marxista, leninista, trotskista, né? E estamos aqui para fazer um vídeo um pouco fora dessa tradição desse canal, né? Porque eu sou contra a tradição. Então, eu, por ser contra a tradição, eu vou contra até as minhas próprias transições. Tradições. Eu vou contra minhas próprias tradições, né? Porque hoje o vídeo, né? Lembrando que deixa o like. Em primeiro lugar, deixa o like. Pode ser. Coloca no começo, cara. Coloca no começo, porque eu sei que você vai gostar do vídeo. Eu sei. Eu sou foda, então eu sei. E aí, cara, você que não é inscrito, você acabou de conhecer o melhor canal do YouTube, cara. Então se inscreve nesse canal. Se inscreve que é o melhor canal sobre história que o YouTube tem. Não tem outro, não tem outro. E deixa um comentário aí, né? Comente alguma coisa. Eu duvido você comentar alguma coisa que eu já não sei. Eu duvido. Então, comente aí. Comente, me prova que você vai comentar uma coisa que eu nunca vi antes, né? Comente aí. Mas esse canal, cara, eu criei ele para ser um canal de história, né? Mas o nome do canal é Poeta Socialista. E como um canal chamado Poeta Socialista, é lógico, e ainda tem gente que me pergunta se eu sou poeta, mas é óbvio, né, gente? Se eu fosse cozinheiro, eu ia colocar cozinheiro socialista. Eu ia colocar, sabe, se eu fosse pintor socialista, né? Se eu for cantor, né? Cantor socialista, entendeu? Então, se eu coloquei poeta socialista, é porque eu sou poeta, escrevo poesias já publicadas, inclusive, né? Recentemente eu lancei um romance, né? Lá no iPad. Então, os links tudo tá aqui na descrição, vocês olhem aí, né, dos meus livros, contos, romances. Eu escrevo há mais de 15 anos no total, né? Vai fazer, não, 20 anos já que eu escrevo, uns 20 anos gravados aí, eu perto disso. Um tempo atrás eu reagi a um cara aqui, que ele. Agora não vou lembrar o nome dele. Se ele estiver assistindo, até peço desculpa. Foi um cara que foi muito educado, inclusive comigo, né? Eu devia ter até olhado o nome dele. Eu devia até pausar esse vídeo, olhar o nome dele, mas não vou fazer isso. Não vou. Um cara que estava criticando. E com uma certa razão, essas listas que se fazem de grandes poetas que existem no Brasil e por aí vai, né? Os grandes poetas brasileiros. Só que a razão dele acaba no segundo ponto dele, porque ele acha que poeta mesmo, aquele erudito, culto, e não é, cara. Poeta não é um cara erudito, culto. Isso foi uma visão que, se vocês estudarem, isso tem a ver muito mais com a tradição conservadora, né?
e neoconservadora, nem conservadora, neoconservadora, que existiu de outros tempos para cá, do século XX para cá, porque o poeta, ele era um cara do povo, um cara popular, um cara até marginalizado em algumas circunstâncias. Eu vou trazer alguns poetas aqui, né? É, que são mais ou menos isso, né? Mas eu mesmo, eu tenho assim, um horror a uns poetas tipo Fernando Pessoa. Eu sei que tá na moda cultuar Fernando Pessoa aqui na internet, mas eu não detesto o Fernando Pessoa, entendeu? Nada contra, pô, cara, sem briga, sem treta. Não tô dizendo que quem sabe, eu tô dizendo que eu não gosto, tá entendendo? Que eu não gosto de Fernando Pessoa, mas você pode gostar, né? Porque eu acho que a poesia, ela é uma coisa que se comunica com a gente. E alguns vídeos de neoconservadores na internet não entendem isso, né? Não entende isso, que a poesia ela é viva. Por exemplo, né, o vídeo que eu achei desse cara, ele fala mal do grande Paulo Leminski, né? Aí, Paulo Leminski, esses caras, eles têm esses caras conservadores, eles têm horror a Paulo Leminski, né? Primeiro porque o Paulo Leminski era comunista, né? E trotskista, né? Era um grande trotskista, traduziu Trotsky, né? Traduziu alguns... E o Leminski, ele tinha isso, ele tinha umas coisas que ele trazia a pichação para a poesia dele, que era uma coisa que, né, verão, primavera, poeta que se considera, que era algumas coisas mais fácil e, tipo, com um acesso a poesia dele era muito popular, ele era tipo um cara que é como se você, quando você lê Paulo Leminski, parece pichações. E eu acho isso incrível, porque é uma poesia acessível, não é essa poesia erudita que fala bibibibobó, que ninguém entende porra nenhuma, né? Até os caras que dizem que entende, não entende, finge que entende. Finge que. Bom, e o cara que escreveu poesia também finge que o outro entendeu. Porque para não pegar mal, entendeu? É isso mesmo. Eu estava falando disso, né? Por isso que eu detesto Fernando Pessoa, porque o Fernando Pessoa escreve de uma maneira, né? Para mim, Paulo Leminski era muito mais foda do que o Fernando Pessoa. Né? Ó, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Paulo Leminski. Te fiz agora, sou teu Deus, poema. Ajoelha e me adora, né? Tem até uma coisa meio sexual aqui, ó. Bem legal, cara, entendeu? Então, né, o cara nessa lista criticou, né, polemista, poeta aí, conversinho simples, mas é fácil. Tem que ser fácil, tem que ser simples, tem que bater no povo, porque eu acredito numa arte popular. E eu acho que, nesse sentido, a academia, né, ela mais atrapalha do que ajuda. Né? Porque, por exemplo, a coisa da poesia no papel, né, da poesia em livro, assim, isso que é legal, mas por que não a poesia verbal? Por que não a poesia de pichação? Por que não a música? A sonoridade? Aí esses caras, né? Esses caras, eu falo até
quem tá querendo saber o que é poesia. Esses caras que ficam... Porque o povo não gosta de poesia. Por que será? Porque é um bando de merda escrita que ninguém entende, entendeu? Que ninguém entende. Eu vi um vídeo que tinha um garoto que ele citava alguns poetas modernos, né? 5 poetas modernos, alguma coisa assim. Os 5 era professor universitário, né? Ele também era um cara da faculdade. E ele reclamando, não, porque hoje em dia ninguém gosta mais de poesia. Não sei o quê. Deve ser, meu irmão, porque essa poesia não fala nada com o povo. Entra pelo ouvido e sai pelo outro, que nem o nosso grande, né? Esse aqui, gente, esquece. Esse, mano, aqui, meus livros estão cheios de poeira, cara. Vou ter que passar algumas coisas aqui, entendeu? Aqui eu deixo minhas poesias ali do lado da minha cama, porque quando eu tenho sono eu gosto de ler poesia. Tem esse poeta que ele é, para mim, o maior poeta brasileiro. Vou até dar um tempo aí para ver se você escreve aí. Quem que é o maior poeta brasileiro? O que, que você acha que eu vou falar? Não, 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 não. Ele não é o maior poeta brasileiro. Eu me exaltei, me exaltei, me exaltei. Ele é o maior poeta do mundo, né? Que esse cara aqui, eu tenho 2 livros dele. Ele tem poucos livros, que é Inspiração Nordestina. Adoro esse livro, o primeiro livro do Patativa. E o segundo, ele tem 4 livros no todo, só que é muito raro esse livro dele. Cante lá, cante cá. Esse livro é um... Nossa, esse livro, meu Deus do céu, cara. Se eu falasse para você ler um livro de poesia, isso aqui é uma... Esse cara, ele era um nordestino, que nunca terminou os estudos, eu acho que ele só fez até a 4ª série, né? Ele nunca praticamente leu sozinho, e ele era um lavrador, cantador, né? E falava do mundo dele, falava do que ele via. E falando do que ele via, ele, cara, esse livro não tem condição não, cara. Esse livro aqui é um clássico. Aqui aí eu acho que tá meio desconcertado, mas cante de lá que eu canto de cá. Que isso é uma peleja, né? Não sei se vocês sabem que peleja é uma coisa extremamente poética que os cantores nordestinos usavam, cantavam numa briga, né? E os dois... Era tipo rima, sabe, que existe. E a câmera tá aqui, eu tô olhando pra cá, mas a câmera tá aqui! Tá aqui essa câmera, então. Eu tô falando, por que eu tô olhando pro lugar errado? Tá aqui esse treco, mano. Então, voltando à normalidade, o Patativa, né, essa peleja né, que tinha muito parecido com aquelas rinhas de rap, que eu nem gosto muito, enfim, deixa isso para outro dia. E esse livro, esse título, é por causa que é uma peleja dele com um cantor do Sul, um poeta do Sul. E aqui tem a resposta do poeta, que também
É um poeta chamado José de Ribamar. Acho que é José de Ribamar, o nome do poeta, que responde ele que, na verdade, não é nem do sul, ele é nordestino também, só que ele mora no sul. Ele mora no sul, entre aspas, ele mora no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, né? Sudeste, no caso, mas que a gente chama de sul, porque, né, é muito mais legal, né? E, cara, o Patativa é totalmente anti o que esses caras da poesia erudita falam, né? Esses caras gostam muito de falar do Drummond, do Manuel Bandeira. Tem um poeta aí, que eu não vou falar o nome por enquanto, mas porque eu não li ainda o material dele, mas vou ler, que ele foi elogiado pelo Drummond e Manuel Bandeira. O Bandeira, eu vou dizer uma coisa para você, eu não gosto tanto. O Drummond eu adoro. Eu adoro o Drummond de Andrade, tenho bastante coisa dele aqui. Na verdade, acho que eu tenho só 10 livros dele, né? Que é aquele Mundo, Vasto Mundo e o... Ai, eu esqueci o nome do outro. Eu gosto muito do Drummond, gosto muito, acho o Drummond foda, acho que o Drummond, a primeira fase dele, inclusive, é a melhor, a fase de 30, né? Da segunda fase do modernismo, acho o Drummond foda. Acho o Drummond foda, só que meu pai pede de lavada do Patativa. Pede de lavada do Castro, do Cruz Souza. Acho que o Cruz Souza é muito melhor. O Cruz Souza, ele é um poeta mais difícil, assim, ele é um poeta mais simbolista, né? Ele é um poeta, quem tá chegando na poesia agora pode até achar chatinho, mas ele é um puta de poeta, porque ele usa essa coisa erudita, essa coisa para criticar, e muito bem criticado. Não é uma coisa assim feita. Até, ó, gente, ó. É assim, cara, é a vida, cara. É sinal que eu uso, é sinal que eu leio os livros, né? Quando você vê os livros do cara lá na estante, tudo arrumadinho, tudo desconfie. Talvez esse cara não goste muito de ler seus livros, né? O Castro Alves, ele usa dessa tática simbolista, que era muito usado, né? Olavo Bilac, essas coisas, para criticar a escravidão, né? Ele seria um cara assim que corrói o sistema por dentro, né? Talvez, né, se a gente fosse usar uma analogia, claro que ele não tinha isso em mente, acho eu. Né? Então, um toque também dizendo que você tem que gostar de, como eu disse, para mim, o maior poeta é Patrício do Soré. Ah, mas eu gosto, você gosta, né? Eu queria falar um pouco mais, mas meu tempo está acabando, eu tenho que fazer outras coisas e tal. Felizmente o capitalismo é foda. Senão, mano, eu ficava aqui o dia todo falando de poesia. Mas eu queria falar dos poetas periféricos, né? Do próprio Sérgio Dias. Esqueci, tá lá, eu pego. Entendeu? Para falar da poesia periférica, né? Eu participei já de muitos sarais, né? E para quem acha assim que eu sou Zé Mané, eu tenho uma coisa para dizer, eu até sou Zé Mané.
Mas eu participei de debates sobre poesia, tem um artigo meu sobre literatura periférica, literatura popular, um livro meu que eu vou deixar aqui embaixo. Eu tenho uma, sabe, sou modesta à parte, né? Já participei de debates sobre, conheci vários poetas populares, escritores, entrevistei alguns para outro evento aí, não está aqui no meu canal, mas então eu conheço o circuito, eu sei do que eu estou falando, tá? Muito melhor do que esses branquinhos de universidade que rima chuva com tulha, tulha com pulha, né? E acha, olha como ele é erudito, menino. Hum. Eu tenho um PUC no coração, né? Então, e o que é isso, gente? E esse será o primeiro de muitos vídeos sobre poesia aqui no meu canal, tá? Eu vou fazer mais uma playlist aí falando de poesia, vou falar mais do Patativa exclusivamente, do Paulo Leminski exclusivamente, e vou fazer aí para ver que poesia não é isso aí que esses caras, porque no fundo esses caras não gostam de poesia, né? Não gostam, eles gostam de, de, de se pintar de inteligente, de ser superior aos outros, é disso que eles gostam, né? Mas a gente vai rebater ponto por ponto e, se for preciso, vai ter um react, vai ter react. O react que eu fiz do cara, que eu falei no começo do vídeo, não deu quase nenhuma view, então não sei se é uma boa, acho que eu entendi que o pessoal não curte, mas não sei, vamos ver, né? Vamos ver. Mas eu vou fazer mais vídeos sobre poesia e vocês vão gostar de poesia aqui nesse canal, certo? Obrigado, gente. Desculpa o tempo, mas, cara, se for por mim, eu fico 1 hora, 2, 3, 24 horas. Aliás, eu já fico 24 horas pensando e falando poesia, né? Então, porque é um gênero que eu amo mais do que literatura marxista. Juro mesmo, cara. Falou, gente. Tchau.